Olá a todos, boa noite. Ai, mais um dia de live. Eu sou Fernanda Dias. Hoje eu tô aqui representando o Coletivo Negração. O Coletivo Negração que nasceu em 2016 e ele é formado por um grupo de artistas, pesquisadores e coreógrafos com o intuito de a gente poder fortalecer o trabalho das danças negras nas suas mais variadas vertentes. E nesse momento de pandemia, que a gente não está podendo se encontrar, para que a gente pudesse movimentar as atividades do grupo, a gente decidiu fazer umas lives com alguns profissionais que nos inspira, que a gente admira e que são também nossos amigos, claro, para que a gente consiga aí continuar fortalecendo esses laços e nesses momentos de pandemia de extrema importância nesse momento. E aí nós já tivemos algumas lives com o Luiz Monteiro, Beto Pacheco, Rodrigo Nunes, Fábio Batista e eu integramos o Coletivo Negração. E hoje a gente tem a ilustre felicidade de chamar aqui para compartilhar com a gente uma pessoa que também a gente admira pra caramba, uma artista, pesquisadora, mulher negra que tem um papel muito importante para as artes no Rio de Janeiro, que atravessa pela dança, pela performance, pelo vídeo, pelas artes visuais. E aí hoje eu estou aqui. Ela disse que estava nervosa, mas eu estou muito mais nervosa do que ela, porque eu particularmente admiro muito e quero dizer aqui que quando eu estava no processo de mestrado lá na Unirio, que eu concluí em 2019, eu fiz um trabalho tendo como base as danças negras, mas com foco no trabalho da Mercedes Batista. E durante um tempo, durante o mestrado, precisei viajar. Eu fui participar do Festival Internacional Madalena, na Alemanha, e nesse momento calhou dessa pessoa que a gente vai conversar hoje, está na Unirio fazendo uma fala, e eu não ia perder essa oportunidade. Eu não estava lá, mas a câmera estava, e aí meu companheiro Cachalote conseguiu filmar uma fala, e foi super produtivo, foi muito bom, para que depois, quando eu voltasse, eu pudesse rever essa, essa grande contribuição que pôde contribuir muito com a minha escrita. É, E aí hoje eu trago aqui para vocês Carmen Luz, que a gente, na nossa humildade, convidou hoje para fazer uma fala com a gente aqui, fazer uma fala com vocês que estão nos assistindo. E, e é isso. Bom, então vou deixar ela se apresentar aí um pouquinho para vocês e a gente vai aí orquestrando o nosso papo. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui. A gente sabe que a gente só tem aí uma hora de conversa, infelizmente, que por mim eu ficava aqui até mais tarde conversando, mas eu acho que dá para a gente sentir aí um pouquinho desses pensamentos criativos que envolvem o trabalho de Carmen Luz. Boa noite, Carmen. Você me ouve bem? Te ouço super, super bem. Ih, eu não estou ouvindo você. Não? Peraí. Não, eu não estou ouvindo. Você me ouve? Ouço super bem você. Ué, peraí. Vamos ver aqui. Você está me ouvindo agora? Tô te ouvindo super Tô te bem. ouvindo super bem. Eu estou ouvindo você. Você me ouve com eco ou sem eco? Eu ouço você Eu sem ouço eco. você sem eco. Ai, que Eu ótimo. aqui me ouço Eu com aqui me eco. ouço com eco. Ah, então deixa eu botar aqui o meu fone para saber se sou eu que estou atrapalhando. Agora eu estou ouvindo você. Você me ouve com eco ou Oi? sem? Não, sem eco. Show. Tá ótimo. Beleza.
Tá ótimo. Então, bom, Ê! Estamos aqui! é, então, em primeiro lugar, super honrada e agradecida pelo convite do Negração. Muito contente mesmo. Então, queria, antes de tudo, além de dizer isso, que eu estou muito honrada, agradecer que a galera que está aí chegando, eu estou vendo esses nomezinhos assim subindo e descendo. Agradeço por vocês estarem aqui com a gente para conversar. Eu sempre fico muito nervosa para falar, principalmente quando parece que não é ao vivo, mas por incrível que pareça, está acontecendo alguma coisa nessa comunicação que eu estou começando a acreditar que é ao vivo mesmo, que os corpos eles estão aqui, de verdade, Sim. né? E é verdade, né? A gente realmente está aqui. Posso até dizer que eu chego a sentir aí a energia que está rolando de todos nós aqui. Então, super obrigada, honrada mesmo pelo convite de vocês. Queria também saudar e agradecer todos os meus colegas, artistas e professores que aqui estiveram antes de mim. Agradecer todas as forças invisíveis e as visíveis que estão entre nós, não é? Salve! Nessa comunhão toda que nos traz aqui. E espero que a gente tenha uma boa conversa, bons pensamentos. Então, muito obrigada mesmo. Estou agradecida e honrada de compartilhar com vocês algumas ideias, talvez histórias. Eu sempre prefiro, numa situação dessa, como eu sou novata na web, todo mundo que me acompanha, eu recebo assim muitos puxões de orelha, porque eu não visito muito a rede. Então, essa história de Facebook, eu tenho endereço, mas é difícil eu ir lá. Às vezes as pessoas me mandam mensagens, dizem que eu não respondo, mas é porque realmente eu vou pouquíssimo, eu vou me consertar, eu estou me alfabetizando, tenho uma galera muito amiga, e eu sou muito amiga das pessoas mais jovens que eu, né? Sempre foi assim, um pouco ao contrário durante o meu percurso, porque quando eu era criança, eu era sempre amiga de pessoas muito mais velhas que eu. E de uns anos para cá, posso dizer de uns 20 e poucos anos para cá, eu venho, acho que, equilibrando. Então, eu tenho amigos muito jovens, amigos mesmo, que foram estudantes nas minhas salas de aula. Eu prefiro sempre chamar de estudantes que alunos, que foram estudantes quando eu estava ali fazendo aquele papel de comunhão, que são meus amigos do peito, do corpo inteiro, do coração, até hoje, e eles me dão altos toques assim, de como mexer, Carmen, vai lá, é feio, é falta de educação. Então, eu vou me consertar. Tem uma, então, que é muito querida, que é a Natália Pires. Ela que montou o Instagram para mim há algum tempo atrás. O Instagram estava começando e a Natália pegou e disse, não, vou fazer isso agora. E disse assim. Eu falei, ok. Então, beijo para todo Carmen, mundo. não se cobre, né? A gente vive a nossa existência nos cobrando por algumas coisas.
E eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha que tem que fazer e no tempo que a gente tem que fazer. Então, não se cobre, as coisas vão fluir, as pessoas vão te achar, você na internet ou não na internet, a gente te Acabam acha, achando, né? basta querer que a gente te acha. Acabam E achando, Carmen, acabam achando. é, e Carmen, me diz Você. uma coisa aí. Nesse, queria saber, queria que você me contasse assim, como é que tá a tua vida, as suas criações, seus pensamentos, suas pesquisas nesse momento aí de pandemia, que a gente está tão atravessado por tantas situações ruins que fazem a gente às vezes ficar assim sufocada. Queria saber como é que você está nos seus processos, pensando a sua vida artística, pessoal e tudo, nesse momento aí de pandemia, de isolamento social que a gente está vivendo. Uhum. Bom, de muitas formas, trabalhando muito, como todas e todas nós, eu também tive meus momentos de muito susto, né, de muita crise, né, sem saber muito, afinal de contas, como fazer. Claro, obedeci desde cedo, né, esse processo, minha família, mas eu posso dizer para você que embora o vírus seja realmente uma tragédia, nós, principalmente na nossa cidade, né, a gente vive grandes, pequenas tragédias diariamente, né? Então, o vírus, ele, principalmente para nós que temos o corpo que temos, e para nós, amplamente falando, que temos algumas origens, né? Então, as tragédias nos atingem de uma maneira radical, né? Ah, algumas pessoas têm falado muito que esse vírus é um vírus democrático. Eu costumo dizer que é um vírus tão democrático quanto a nossa democracia. Então, então, então é problemático. Então, como todo mundo, assim, como todas nós e todos nós, eu tive bastante susto. E também eu imagino que, como a maioria de nós, da população, que realmente pode parar de ir à rua, né, e fazer esse mergulho obrigatório de não contaminar os outros, né, eu acho que nós acabamos trabalhando muito mais, né? Eu sou completamente workaholic, talvez seja por isso que não dá tempo de ir lá no Facebook, mas eu trabalho demais, demais, e acabei, nesse tempo de pandemia, trabalhando mais ainda. E também tem um probleminha de saúde que, durante o tempo, foi se agravando, um problema na coluna grave. Então, isso tudo vem... Estou trabalhando muito, acho que pensando formas de como nós, das artes cênicas, das artes do corpo, né? Por mais que eu tenha uma formação e um trabalho bem objetivo na área do audiovisual, né? Ainda assim, eu sou alguém das artes do corpo, né? Da dança, do teatro, da performance. Como é que nós, como comunidade, né, das artes do corpo, como é que nós vamos fazer? A gente vai ter realmente que se reinventar. Então, eu me ocupo muito, muito, muito tentando imaginar formas de continuar contribuindo com a minha comunidade, né, para que a gente também possa ter um caminho, uma invenção. É claro que eu não quero que volte ao normal.
Eu realmente não quero que volte nada, porque aquele normal que a gente estava não era nem um pouco bom, né? Eu quero que seja diferente. Eu quero que a gente possa ter alguma coisa que nos faça pensar que realmente alguma coisa andava muito mal enquanto coletividade, né? Claro que alguns de nós sabíamos que andava tudo muito mal, mas agora, de fato, a gente talvez tenha uma oportunidade de entender o quanto que andava mal e, claro, não ter uma esperança profunda de que vai ficar bom, mas que a gente precisa lutar para que fique, não é? Então, aí eu me ocupo muito tentando pensar formas de criação e também de gestão, né, dos próximos momentos. Você sabe que eu gosto, acho que a gente tem que gestar a nossa vida, gosto de gestão, não é? Acho que não se pode ser diretoras, diretores, sem pensar em gestão, né? E quando a gente pensa assim, na verdade, o nosso primeiro impulso é como é que a gente gesta a nossa própria vida, né? Como é que a gente sobe, desce, cai, mas levanta, né? Exato. O nosso corpo, principalmente o corpo que temos, né? Em diáspora o tempo inteiro, né? Desde sempre, a gente sabe muito bem como, tudo bem, a gente cai, mas nunca é, de fato, um cair deitado para ficar, né? A gente sempre está ali, né, naquele... Já se preparando para levantar. Tendo que a gente não tem muita saída. Que... A gente inventou, Exato. né? A gente inventou que a gente precisava levantar. E levantamos, né? Então, eu gasto meu tempo assim, pensando, além de trabalhar muito, pensando formas de como contribuir com a minha comunidade. Acho que como eu sempre fiz, na verdade, né? Essa coisa de tentar me incomodar, porque eu me incomodo com o mundo da maneira que está. Eu não, de fato, eu não aguento. Eu adoraria aguentar, mas eu não aguento, então eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer coisas, tenho que pensar coisas. Talvez, se os tempos fossem outros, se eu tivesse um pouco mais de saúde, ou se eu fosse menos, como eu já fui, absolutamente destemida, eu, nesse momento, estaria no meu querido Morro do Andaraí, trabalhando, dizendo, gente, vamos embora. Sabe por quê? Sabe qual é a cesta básica que a gente precisa? Além da cesta básica que todo mundo precisa para poder se pôr de pé, sabe qual é o outro alimento? É arte, é cultura. Exato. É educação. Então, eu estaria lá colocando um pouco de um pouco de alimento nessa cesta básica que está rolando, né? Então, lá, eu não posso fazer isso fisicamente, eu estou tentando fazer de outras maneiras. Então, já bolando coisas para quando a gente puder circular com máscara, umas máscaras transparentes, né? Outro dia eu estava desenhando aqui em casa uma máscara, entende? Completamente que a gente pudesse ficar com o rosto visível, né? Mas quase que fosse uma touca ninja, coisas que a gente pudesse meio viajar no tempo, né? Porque vai ser punk, né? Para nós negros e negras de todas as idades andar de máscara por aí. Então eu já pensei numa transparente, onde a gente possa ver os nossos rostos e circular e dizer, ok, baby, estamos aqui para construir, para sermos felizes, para ter aí a nossa alegria. E a minha dança, o meu teatro, estou falando meu, assim, meu,
Mas é só por uma questão de autoria, só para a gente abrir uma conversa com vocês, com a galera, né? É, E, mas Carmen, é isso. falando em sua dança, você mencionou bem aí que, embora você também seja do audiovisual, que o seu corpo também é um corpo de dança, né? Que essa dança ela tá aí contigo há muito tempo. E eu já tive o prazer de ouvir algumas falas suas e sei que você expressou de uma forte ligação que você tinha e ainda tem provavelmente com nosso querido Abdias. E mas eu queria que você é uma pergunta que eu já queria te fazer há um tempo. Queria saber quais foram assim as suas referências quando você estava nesse momento, não digo inicial, mas nos primeiros momentos assim do seu corpo de dança até você chegar a criar a companhia étnica, né? Queria saber quem é que foram esses artistas que você olhava e falava, opa, essa galera aí é legal, vou me inspirar neles. Quem são essas pessoas? Olha, bom, o meu primeiro encontro com o movimento de dança, a primeira dança reconhecível, né, mesmo, que eu pude vislumbrar pertinho, pertinho de mim, foram as danças religiosas do candomblé, né? E a segunda experiência que também ela é definitiva para mim foi o tudo de balé, o que se chama de balé clássico, né, europeu, que eu via na televisão, quando chegou a televisão na minha casa. E a terceira experiência, assim, lá atrás, eu estou indo muito lá atrás, você me desculpa, acho que você me puxou mais para Sim, frente, mas que mas eu acho que era isso mesmo. assim, e a terceira experiência, pasme você, eu encontrei me movimentando sem perceber, só depois que a professora bateu assim em mim para me tirar de perto, foi quando eu fui a primeira vez ao museu com a escola, quando eu era criança, no primário, e eu vi as estátuas. Aquilo para mim foi definitivo. Elas eram tão vivas, elas tinham tantos gestos. E se você for observar o meu trabalho coreográfico e também o de teatro, porque eu não, sinceramente, essas fronteiras há muito tempo Tá já tudo estou numa em outra, encruzilhada. né? Eu acho que o que eu faço é aquilo que eu falei para você, que eu faço uma dança expandida, né? Aquela dança que habita o ambiente Adoro de esse outras, termo. né? É uma dança que habita o ambiente de outras linguagens artísticas, ela se esparrama, né, por elas e acaba pontuando essas linguagens com seus próprios métodos, né, com seus próprios protocolos, né, é um pouco isso, né? E então eu quando vi aquelas estátuas, se você observar bem, bem mesmo no meu trabalho, você vai ver o quanto tem de gesto. Eu talvez diria, não, sem nenhuma certeza, que são mais gestos dançados do que qualquer outra coisa. Sim. Diria, inclusive, contra mim. Porque como eu gosto, né, da coreografia, gosto da encenação, eu gosto da dramaturgia, né, gosto daquilo tudo, né, eu tenho uma longa experiência no teatro, né, que foi o que me sustentou, né. Então, as minhas referências, eu poderia dizer que logo de criança foram essas, foram Certo. a minha eu ter visto as danças do candomblé e aquilo me tocar radicalmente, o balé que eu via na televisão, que encanta qualquer criança, e eu sou ainda alguém muito, muito, eu vejo muito balé, muito.
Se você, uma vez o Rui Moreira, um querido amigo, foi na minha Sim. casa, eu morava em outro apartamento, e ele foi ficar hospedado, acho que 2, 3 dias, porque ele vinha aqui no Rio de Janeiro fazer alguma coisa. Aí ele chegou falando assim, engraçado, né? Aqui, e naquela época ainda era fita, né? Ainda tinha fita, cassete. Ele falou, mas gente, você tem tantas fitas de balé, é curioso. Então, você vê aí a minha fascinação e isso se vocês podem me perguntar se é colonialidade em mim profunda. Eu vou gostar da pergunta. Mas e a terceira foi essa. Agora, as referências que você pontua, eu tenho assim, quando eu desci, porque eu venho de um subúrbio, muito subúrbio, né, de experiências de pobreza, né, forte, e nem, enfim, já falei isso várias vezes, não preciso ficar repetindo, Sim. e também isso não é nenhum troféu, é simplesmente uma existência, né? Mas quando eu comecei a vir aqui para baixo, porque, na verdade, eu dançava o que hoje chama de dança de rua, né? Na minha época era baile soul, depois baile black, depois Baile funk, Black. né? Baile Aham. black, né? Então, essa é... Então, a minha formação sempre foi uma formação de olhar as danças, né, que eram consideradas danças, que eram as únicas que eu conhecia, ou seja, candomblé e balé, e as danças que eu dançava, que Ok. eram as danças baile, né? Soul, black, né? E depois, quando eu vim sair do subúrbio, né, para vir ver as coisas do mundo, né, aqui embaixo, aí eu descobri a dança contemporânea. E comecei pelas práticas somáticas. E comecei a ver todas essas grandes senhoras já da época, né? A Regina Miranda, a Graciela Figueroa e Angel, uma grande professora que é uma marca para mim até hoje, tanto quanto a Angel, que é minha mestra, chamada Maria Helena Embaçaí. Maria Helena faleceu já tem alguns anos, e que me inspirou na expressão corporal. Aí depois eu tive a mão da Angel no meu corpo, e naquele momento que eu desci aqui para o centro e para a Zona Sul, eu não tinha contato com dança afro, nada disso, assim, não, de fato, assim, a minha experiência, depois que eu fui saber que dança afro, e aí nessa época, dança afro, e aquilo que eu via na religiosidade da minha família por parte de mãe, se entrelaçavam. Então, Sim. eu fui alguém que fui treinada para estudar, e então você sabe bem, todos nós sabemos o quanto é grave a gente ser treinado para estudar numa estrutura completamente euro-norte-americana, né? Sim. Então, tudo que eu via era nesse sentido. Então, a diferença é que meu pai era um cara muito consciente racialmente, e ele obrigava todos nós, eu e as minhas irmãs, a estudar, porque a gente era preta demais para ser burra. Ô, Carmen, eu vou dar um salto assim, bem grandão. É, Depois existe Madame toda Pina uma Bausch, tá? Depois Madame Madame Pina Pina Bausch. Bausch, depois tudo isso, Madame Pina Bausch e whatever. Eu vou dar um salto aí bem grandão,
vou pular desse tempo aí para você falar um pouco sobre a companhia étnica, mas eu queria saber, claro, que teve todo um processo aí para construir a companhia, para, né, para contribuir para a formação dos bailarinos, dos artistas que estavam acompanhando ali todo esse processo, que fizeram parte dessa maravilhosa equipe. Já saltaram aqui o espetáculo Cobertores, né, que é um dos ícones assim do seu trabalho. É, eu queria saber de você como é que foi toda essa mistura que vem dessa época aí, Pina Bausch, Angel Viana, a dança de rua, a lembrança das estátuas, e depois você que conhece, quando vem para cá, vem para baixo, conhece as danças de rua e passa a ser influenciada mais pelas essas estéticas negras brasileiras para elaboração dos processos artísticos da companhia étnica. Como é que se dava assim essa mistura depois para elaborar os trabalhos da companhia? Olha, repertório a gente vai formando, né, ao longo da vida, né, obviamente. Mas então isso tudo que te contei desde criança vai, né, a gente vai formando E repertório, depois encontra suas conhecimento. próprias formas de O, fazer, né? o problema, me parece, assim, que quando eu estava adolescente, meu pai, a quem eu era muito ligada, a gente brigava muito, mas a gente se amava muito. E meu pai, um dia, numa das brigas que a gente teve, ele falou assim: você é muito rebelde, precisa conhecer aquele feroz do Abdias do Nascimento. E eu eu saí de casa muito cedo, né, para fazer teatro, porque naquela época, imagina, sonhar com dança, com o corpo que eu tinha, só tinha alguns caminhos, assim, o caminho do samba era um, né? E veja bem, eu nasci em Vaz Lobo e fui criada até meus 9 anos de idade em Oswaldo Cruz. Então, samba não é algo que eu não conheça e ame, né? Sim. Mas não foi a minha vivência familiar. Então, eu pensei, eu me apaixonei pelo teatro na escola, tinha grupo de teatro, então aquilo foi me levando, né? Então eu posso dizer para você, tentando responder essa pergunta de uma maneira muito rápida, que no contato com o teatro, no teatro que eu fazia, teatro de rua, quando eu dançava, e eu sempre dancei muito nessas peças, inclusive depois que eu me tornei profissional, né, fazia espetáculos onde eu dançava bastante, eu posso dizer que ali, nesse encontro com esse outro mundo, eu fui me percebendo dentro daquilo que o meu pai havia me avisado: você é preta. Então, a gente vai vendo, a gente vai se tornando, né, pretos. Eu prefiro, talvez, como Zósimo, falar pretos, apesar de preto é cor, não sei o que lá, essas coisas, essas discussões teóricas importantes, mas a gente vai se tornando, né, no confronto, né? Às vezes no confronto silencioso a gente vai observando. E como eu estudava muito, lia muito, observava muito, eu sou alguém que vive de observar, né? Acho que é por isso que tenho enfim, essas expertises, né? De estudar e observar, estudar e observar. Então foi ali que eu fui me constituindo. E tem algumas crianças que eu acho que, como eu fui, e eu via muito isso quando eu dei muita aula para criança, e as crianças continuam me ensinando, né? Você vê que numa turma tem umas crianças assim estranhas, né? Elas têm alguma coisa, elas te ensinam coisas que eu acho que eu fui um pouco essa criança. E eu luto muito para, na idade que eu tenho, eu recuperá-la todo dia, entende? Em Uhum. mim. Então, eu fui dessas, né, de muito observar. Eu cheguei no Abdias
assim, por muita insistência, não era fácil chegar no mestre naquela época, né? E eu estudei muito teatro experimental do negro e eu dizia sempre para mim, eu vou seguir um caminho parecido com esse. E eu tenho eu tenho críticas quanto ao processo do teatro experimental do negro, né? Claro, porque a gente estava, já na minha época, nos anos 90, né? Já era outro momento, né? Imagina Sim, hoje, sim. né? Então, a gente precisa entender a grande revolução que foi aquele teatro e suas consequências, porque teve consequências, mas eu também, abusada, né? Senão não podia honrar o meu mestre se eu não fosse abusada, de fazer um caminho. Então, eu entendi como é que eles... que Abdias pensava, essa multiplicidade também. Me identificava muito com a multiplicidade dele e com a curiosidade que eu acho que o levou a estudar tanto, a ser impertinente. A minha impertinência talvez por ser mulher, sou um pouco mais sinuosa, talvez enfim, posso, né, ser também. Eu não estou nos anos 40, né? Abdias é uma grande referência, nossa, demais. Ele e seu grupo, né, de pessoas. Sim. E teve, depois disso que eu vim para cá, já estava fazendo teatro profissional e tudo, acabei encontrando alguns colegas, a gente criou grupos juntos, eu sou fundadora da companhia Black e Preto, eu, Ileia, Nara Sim. Fernandes, Sarito Rodrigues, Cida Moreno, né? Ricardo Brasil, Antônio Pilar, Zenaide de Jadilê, que já faleceu, que depois fundou a Companhia Étnica comigo. Ou seja, a gente foi se encontrando. Encontrei com Ileia Ferraz numa peça de teatro, né? Então, ali a gente começou a forjar muita coisa, né? Então, é um pouco isso. Eu fui me tornando mais aquilo que, dentro da minha casa, fui alertada para o problema. E a companhia étnica, cara, foi um delírio. E continua sendo um grande delírio. Maravilhoso. Entende? E continua Que sendo um delírio grande gostoso. delírio. Assim, porque, imagina, a minha ideia, eu convidei Zenaide, eu saí da Black e Preto, né? E falei, bom, vou formar, então, uma companhia, vou continuar o meu caminho, né? Porque, afinal de contas, eu queria aquilo, né? Eu estava Sim. cansada daquele teatro que eu estava fazendo, o teatro dos pequenos papéis. Não, confesso a você, nunca fui desrespeitada objetivamente, mas eu queria fazer outros papéis, né? E queria Ok, sim. principalmente dirigir, né? Desde cedo. Eu disse, eu quero dirigir. Né? Os meus amigos brincam, eu sou uma atriz. Eles dizem assim: não, você é uma atriz bissexta, não sei, você é ótima atriz, não sei por que você não trabalha. Assim, não, tudo bem, eu sou uma atriz bissexta, um pouco menos, que eu trabalho às vezes, e sempre quando me convidam, mas eu tenho que escolher muitos projetos. Então, eu vou, né? Mas eu vou assim, com queridos amigos que têm paciência comigo de aceitar que eu fale, mas tem certeza que esse papel é para mim? Tem certeza? Aí depois eu vou me encantando e vou ficando e dá certo. Mas, por exemplo, para dirigir, não. Se você me chamar assim, Carmen, você não é uma Eu cantada, vou não. Mas correndo. se alguém me chama para dirigir, cara, eu tenho 300 coisas para fazer, mas eu falo assim, bom, vamos pensar qual é o projeto. Tá, vamos fazer. Né? Me Tá, chama para eu vou. coreografar? Vamos. Me chama para dirigir um filme? Não, vamos. Foi assim que eu fiz o Reza. Entendeu? O André Boato, e as pessoas me convenceram. Eu não podia, eu estava voltando dos Estados Unidos. Eu não podia fazer. Mas eu me apaixonei e me apaixonei, foi assim. Então, a ideia da companhia foi um grande delírio. Eu queria fazer um grupo, chamei a Zenaide
e estabelecemos as linhas. Zenaide queria fazer um teatro mais mainstream, porque ela acreditava em algumas coisas, né? E eu gosto da experimentação, meu negócio é experimentar. Eu gosto disso, eu queria um caminho novo, a gente fez uma coisa muito bonita, entendeu? A gente reuniu atores incríveis, pra você ter uma ideia, olha só que beleza. Quem me deu a primeira chance de dirigir, você sabe quem foi? Léa Não. Garcia. Léa Garcia. Uau! Ela me deu a primeira chance da minha vida, você está entendendo? Dirigir de uma delicadeza, é comigo, né? E eu me lembro um dia ela falando, alguém perguntou uma coisa para ela falou assim, não, a Carmen, ele é muito, minha filha é muito talentosa, um pouco criativa demais, mas muito talentosa. E por que ela disse isso? Porque eu tratava aquela senhora já, naquela época, nos anos 90, da mesma maneira que eu tratava os lindos meninos que estavam começando comigo e eu com eles no Morro do Andaraí. Então, Léa, será que você podia ficar de joelho? Imagina, olha, que loucura, entende? Mas eu fazia e ela me dava a liberdade para fazer. Então, eu pude experimentar, eu pude fazer. E quando eu vi que os atores com os quais eu estava trabalhando, muito queridos todos, mas que não estavam no pique da experimentação que eu queria fazer. Então, eu disse para a Zenaide, cara, tem que começar um caminho novo. É isso. E fui atrás de um caminho novo e fui começar da onde me incomodava. E me incomodava, muitas coisas estavam acontecendo nessa cidade. Eu sou uma artista. Hoje eu sou menos, mas eu era muito aterrada no Rio de Janeiro. Eu amo essa cidade, entende? Eu era demais, né, disso. Depois fui ficando mais... eu trabalho ali, trabalho aqui, trabalho acolá, vou para fora, volto. Mas, cara, eu amo tanto essa cidade. Eu juro a você, assim... Eu sou muito afro-carioca, talvez. Eu não Olha, sei, eu preciso te confessar uma coisa. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir Cobertores, que é um trabalho que, inclusive, o Cacholote fala, nossa, fala sempre muito bem dele. Mas eu assisti Chica. E eu te confesso que eu assisti Chica no Cacilda Becker. E eu fiquei com uma invejinha de não estar naquele elenco, porque eu sentia uma vergonha de bater na sua porta e falar: me deixa fazer uma coisinha aí com você. Mas, enfim, vai que a gente trabalha aí em algum momento da vida. É, E aí, Carmen, você veio Olha, como mas atriz, aí... eu Oi. não sou que nem os meus mestres, não. Alguns dos meus mestres foram bem difíceis, mas eu sou muito facinha. Eu sou Ah, mas se você for completamente. difícil, eu sou insistente. Até. Alguns dizem que difícil é continuar trabalhando, mas a entrada é Eita, fácil. ferro. Pois então. E aí você conta assim essa trajetória tão bonita do teatro, e aí com a companhia Black Preto, e aí com a busca das suas novas formas de fazer, de experimentar, de construir, e a sua parceria com esses diversos artistas que você muito bem mencionou, aí você vai para a diretora, e dentre tantas coisas que você atua, né? Além de pesquisadora, você cai ali na curadoria do Entredança 2019, que foi um trabalho que eu pude lá assistir. Eu fui a quase todos os dias e eu achei muito. Ai, é... não é um alívio, não. É um alívio de que é um alívio por pensar assim, porra, tem alguém ali que fala a nossa língua, né, naquele lugar, com aquelas pessoas, podendo contribuir de uma forma tão ímpar
para aquele projeto. E aí, Carmen, como é que foi para você ter participado ali como atuando ali como curadora daquele todo movimento que você mais do que ninguém sabe que é de extrema importância para as companhias que estão surgindo, para os artistas que estão surgindo e também que já está aí na estrada há algum tempo. Como é que foi aí o Entredança para você? Fernanda, olha só, o Entredança foi uma espécie de ah, talvez coroação, porque eu só tinha realmente que me preocupar somente com a curadoria de conversar com os meus colegas do SESC, ouvir muito, debater muito, né? Então, foi uma espécie de coroação, mas ela faz parte, essa curadoria faz parte de uma trajetória de curadorias que eu já Sim, tinha feito. E porque o que acontece? As outras curadorias, elas se imbricavam com uma ideia de gestão de equipamento público. Eu acho que a Fernanda congelou, é isso? Congelou um pouquinho? Então volto, né? Volto? Então, eu não sei se você sabe, mas tenho aí esse pé na gestão, porque de vez em travou um pouquinho. quando. Ah, agora estou ouvindo, estou ouvindo. Então, não sei se você sabe, mas eu tenho aí esse pé na gestão. De vez em quando eu sou convocada para assumir alguns postos e faço isso sempre como, mais uma vez, como um serviço à minha comunidade. Me toma muito tempo, né, da minha pesquisa Claro, artística, mas é importante fazê-lo, né? E eu me sim. lembro que a primeira curadoria, e que era se confundia com a direção artística, foi no Centro Cultural José Bonifácio. Então, lá, né, fui criando a mesma Lugar que você metodologia. ficou por muito tempo, inclusive. Fiquei quase 6 anos e disse, pelo amor de Deus, eu não posso mais, porque senão eu estou perdida. Há quase 6 anos eu não deixei isso acontecer com o centro coreográfico, mas foi rápido. Mas lá a ideia, né, eu comecei a gestar no Zé Bonifácio um processo de curadoria que eu sigo muito até hoje. Porque você sabe, curadoria é um processo, curadoria, né, ter pesquisa, né? Você tem que se relacionar com os artistas, você tem que conhecer o que as pessoas fazem e, principalmente, você tem que se conhecer dentro daquilo, né? Sim, Então, lá no Zé Bonifácio, eu fui criando uma coisa que quem passou pelos processos de educação estética e de arte, e como artista em formação, lá nos processos da Companhia Étnica, tanto do Andaraí quanto fora do Andaraí, perceberam, para mim é muito importante a ideia de aproximar as pessoas. Entende? Trabalhar no mesmo local com as diferenças, né? Então, lá no Zé Bonifácio, foi o meu laboratório para fazer o que eu fiz no Centro Coreográfico. Então, o que uau, acontecia? maravilhoso. Foi lá que eu criei Sim, o Danças na Gamboa. Então, assim, infelizmente, naquele momento, tinham apenas 2 pessoas que eram negras, mas isso não se falava, né? Os outros todos eram artistas da dança contemporânea do Rio, deixando muito claro que aquilo ali era uma casa de dança também, né? Que tinha uma trajetória no momento que a dança do Rio não tinha nenhum espaço, lá as pessoas começaram a conviver e depois até recentemente criaram um festival chamado Festival Dança Gamboa, uma coisa assim. Mas essa é a origem vem de lá, do Zé é Bonifácio com muito esse lindo essa projeto, continuidade. É Danças muito da bacana. Gamboa. E a segunda, bom, aí tinha essas coisas, assim, eu conversava, você sabe que eu sou um pouco louca, gosto de ouvir,
né? E eu conversava com as pessoas, e nessa época eu estava morando aqui perto, em Ipanema, e eu ia trabalhar, e, cara, via aquelas pessoas todas voltando da praia, me deu a ideia de falar assim, cara, eu vou fazer um projeto aos sábados, e vai chamar Samba Depois da Praia. Porque era a maneira de chamar a Zona Sul para interagir com a galera da Gamboa e ocupar um grande samba no Zé Bonifácio. Então, o Samba Depois da Praia virou um sucesso lá. Aí o finado Luiz Carlos da Vila, Monarco foi... E também já havia uma tradição da época do Cobrinha de ter samba naquele lugar. Então, e como eu peguei um centro cultural completamente morto, não tinha nada, eu falei, algumas coisas eu vou trabalhar com a tradição e reinventar a tradição. Lá, a segunda curadoria forte foi no Centro Coreográfico, e que me deixa muito feliz e até lisonjeada, o Diego Dantas está dando continuidade agora. O que a gente fez lá? Era uma equipe linda, né, que a gente conseguiu formar no próprio Centro Coreográfico. Diogo Oliveira, Jaqueline, eu tinha, não sei se você sabe, mas eu tenho um apreço pelos nossos irmãos da Estiva, né? Obviamente. Sim. Então, eu me lembro assim, que tinha alguns irmãos nossos da Estiva extremamente inteligentes e fazendo o segundo grau. Por que eles tinham que estar na limpeza? Não! Se sabe atender telefone, se sabe datilografar, por que então que não vem para o lugar onde as senhoras da Tijuca possam ver que eles estão sentados ali recebendo? Então, eu fiz alguns ajustes de pessoal. Eu acho que isso faz parte de curadoria, de você pensar como é que você empretece o lugar onde você trabalha, para que as pessoas de olhar, exatamente façam uma recognição acerca dos nossos corpos. Me interessa esses corpos em movimento e, portanto, em lugares onde a gente pode sair daqui de um lugar, naquele momento, rebaixado, já que essas pessoas poderiam estar em outro, né? Aí fizemos lá muita coisa. A primeira mostra de coreógrafos negros, eu já falei isso pro Diego. Olha, cara, foi aqui, e ele não lembra, mas ele estava, ele, Vitor Oliver, Mônica da Costa, uma galerona, entende? Então, a ideia era colocar aquela galera da dança contemporânea, que alguns chamam de dança contemporânea branca, junto com a galera preta que estava, naquele momento, entrando no Centro Coreográfico. E não era de projeto social, porque essa era uma tradição. O Centro Coreográfico tinha uma tradição de classe, ou seja, os neguinhos estão lá, mas eles são de projetos sociais. Não, ali não era só de projetos sociais. Ali começava esse movimento que todos nós, e que eu também estou compondo, né? E com vocês, esse movimento de que a gente pode ter uma massa maior, não ainda suficiente, porque nós somos muito mais, né? Nós somos muitos, e a gente vai continuar ocupando e trabalhando. Mas foi ali. Aí tinha projetos de dança e educação, a gente fez um núcleo de dança e educação. Então, era muita escola pública, assim, era 6.000 pessoas no mês. Uau. Sabe? O Gil foi pela primeira vez, o Gil era um técnico, ele foi alçado a diretor nessa gestão. Entende? Então, Stephanie, que chegou como uma estagiária. Então, eu acho que isso é curadoria também. Você está entendendo? É a maneira de você ver como é que o espaço onde você trabalha é curadoria de pessoas. E eu até meio virou jargão falar eu cuido das pessoas, né? Porque a gente não pode dar esse mole hoje, né? Para falar isso.
Pelo amor de Deus. Mas de fato era disso que se tratava, né? Como é que a gente cuida das pessoas que merecem estar nos lugares onde podem e desejam estar, né? Então, assim, muita coisa, todas essas mostras. É claro que fiz alianças também, né? Fiz aliança logo Sim. com a UFRJ, quando eu comecei lá, com Tati Damasceno, porque a Tatiana e o pessoal da UFRJ que tinha já um projeto, né, de mostras, né, de seminário, se eu não me engano. Agora eu já estou um pouco desmemoriada, mas era um grande seminário de cultura afro-brasileira, né, que a UFRJ tem uma tradição disso. A Tatiana, a Kátia Walter, um importantíssimo trabalho delas lá. Aliás, acho que vocês têm parceria com eles, né? Com a UFRJ. Sim, sim. Então, aquilo é uma beleza. Só que eles, naquele momento, era um trabalho mais de cultura afro-brasileiro, que tinha também a arte e a educação, né? Mas o meu negócio, eu sou menos da cultura e mais da arte, porque eu gosto mesmo é da arte. A arte bagunça. A arte bagunça. A arte a gente experimenta, a arte... Né? Ô, E a Carmen, terceira olha só. curadoria... Ah, bom. Peraí. Não falei do Entre Eu, Dança, eu vou falar depois. peraí. O nosso tempo aqui vai acabar. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou desligar. Desligar não. O nosso tempo vai cair, aí a gente vai deixar de ficar ao vivo e eu vou te chamar de novo. Que aí a gente fala do Entredança para poder a gente terminar, porque eu não posso deixar você embora sem falar dessas coisas, senão eu vou pirar aqui no meu cabeção. O Ney Então, eu Andrade vou. também, eu estou vendo aqui o Ney Andrade também entrou Ney tá numa. aqui, Fábio Batista, Beto Eu me Pacheco, lembro, Cridemar, Ney, que saudade Evandro de você. Passos. Eu quero Muito as bom. perguntas, Então, hein? isso, então eu vou desligar, aí daqui a pouco eu te chamo de novo, tá? Tá 2 bom. minutinhos já volto. Tá bom. Volta, Faz logo as gente, não vai embora perguntas, não, pessoal. hein? Faz logo as perguntas. Tchau. Isso, tchau. Tchau. Aqui vou encerrar.